Vamos começar então nosso encontro. A nossa primeira palestrante do dia é a professora Paula Martins Said. Ela vai ministrar para a gente uma palestra sobre musicoterapia e reabilitação auditiva. Professora Paula, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. No nosso último encontro, ela esteve conosco, falou sobre a musicoterapia, a importância da reabilitação auditiva e da musicoterapia na reabilitação auditiva. Isso eu acho que é uma área de um grande potencial e vai ser excelente para todos nós ouvirmos. Bom dia, o doutor Faiz acabou de apresentar, eu sou a Paula Said, sou mestre e doutora em ciências, mas a minha formação é em música, então eu sou uma musicista aqui que invadiu a área da fonoaudiologia, da otorrino, da neurociência, porque eu sempre tive muita curiosidade em entender como é que a música funcionava na nossa mente. E hoje a gente vai falar desse assunto que faz parte do nosso cotidiano, que é a música, e como que a música pode auxiliar no processo de reabilitação auditiva. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Num primeiro momento, a gente precisa lembrar que música é arte, música é ciência e uma forma de comunicação verbal e não verbal. Quando a gente pensa na área da música, nós devemos pensar numa grande área composta por sub-áreas. Eu vou trazer aqui para vocês hoje as áreas que vêm de encontro aqui com a nossa temática. Nós temos a área da performance, que é a área que encontram-se os intérpretes, os artistas, as bandas que vocês gostam de ouvir, os maestros. Nós temos a área da educação musical, que, como o próprio nome diz, é a área que trabalha o ensino e a aprendizagem de música. Para a gente chegar na performance, a gente precisa passar pela educação musical. E nós temos a área da musicoterapia, que é a área que utiliza da música com um objetivo terapêutico e não musical. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E hoje, muito se fala que música é saúde. Mas, gente, que música que é saúde? É uma música específica? É um estilo musical? É uma dessas áreas? O que a literatura científica nos mostra é que o fazer musical, como objetivo de aquisição de conhecimento musical, promove ampla circuitaria cerebral, ativa diversas áreas do nosso cérebro simultaneamente, áreas que estão envolvidas até mesmo com outro tipo de cognição, promovendo diversas habilidades, como habilidades perceptivas auditivas, habilidades cognitivas, habilidades sociais, favorecendo o neurodesenvolvimento e a plasticidade cerebral. Então, aqui a gente tem uma figura com as áreas do nosso cérebro de uma forma muito simplificada, gente, para a gente conseguir visualizar isso. As áreas estão destacadas em cores e aqui o que acontece em cada área durante a prática musical. Então, imagine você que hoje você vai começar a fazer uma aula de violino. Acredito eu que todo mundo sabe o que é um violino aqui. O que acontece durante essa prática musical? Você tem alguns estímulos acontecendo com você. Você tem que ter uma consciência corporal para você segurar esse instrumento. A sua mão direita, que segura um arco, está fazendo uma coisa. A sua mão esquerda, que vai colocar aqui as notinhas no braço do violino, está fazendo outra coisa. Essa coisa depende de algo que chama interações auditivos-motoras, que é a nossa capacidade, por meio de um estímulo auditivo, mudar um movimento, corrigir uma nota, corrigir algo que eu percebo que não está certo, ou melhor dizendo, musicalmente dizendo, afinado. Eu normalmente, numa aula, estou lendo uma informação musical, como uma partitura, uma cifra, uma tablatura, e tudo isso acontece por conta de uma coisa, que é a nossa capacidade de ouvir. Se eu não ouvir, tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que está representado aqui, não vai acontecer. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês de uma área, que é essa área em amarelo, que está destacada, que é o nosso lobo temporal, onde nós temos o nosso córtex auditivo. Essa área é considerada polissensorial, porque ela integra vias neurais auditivas, sensitivas, visuais e límbicas. Por que límbicas?
porque nós temos aqui as vias do nosso sistema límbico compartilhada com essa área. O nosso sistema límbico é o sistema responsável pelas nossas emoções, pelo nosso comportamento social. Então, quando você ouve uma música e você se emociona ao ouvir essa música, isso acontece por conta de quê? Por conta do sistema límbico. Quando você ouve uma música e você fica extremamente eufórico, disposto a correr uma maratona, que nem a gente vai fazer amanhã, isso acontece por quê? Por conta do nosso sistema límbico. Ou quando você está triste, você se desentendeu com o seu namorado, com a sua namorada, e aí você vai lá e coloca uma música que te deixa mais triste ainda, isso acontece por conta do sistema límbico. Porém, se nesse momento você tiver a capacidade de colocar uma música que melhore o seu estado de espírito, o seu humor, você já está indo um caminho para ser um musicoterapeuta. Então, de uma forma simplificada, a gente já sabe que nós temos 2 hemisférios cerebrais, 2 lados do nosso cérebro, e a ciência mostra que o nosso lado direito, o nosso hemisfério direito do cérebro, ele é mais artístico, ele é mais criativo, ele é mais emocional. O nosso hemisfério esquerdo, ele é mais lógico, ele é mais racional. O que a ciência nos mostra é que a percepção da música se dá primordialmente no hemisfério direito. Porém, aprender música depende integralmente do nosso hemisfério esquerdo. E aqui no nosso aspecto medial do nosso cérebro, nós temos o nosso sistema límbico, que eu acabei de falar, que é responsável pelas nossas emoções. O sistema límbico, ele interliga os nossos 2 hemisférios. Então, a gente já entendeu que aqui, do lado do hemisfério direito, nós temos a parte da percepção da música, porém, aprender música depende primordialmente aí dos 2 hemisférios. E onde que entra a musicoterapia? A musicoterapia é a prática musical no contexto clínico, hospitalar, com um objetivo terapêutico. Então, eu costumo dizer que a musicoterapia tem 2 caminhos que devem se unificar. A gente vai falar de forma dissociada deles, mas eles necessariamente precisam andar juntos. O primeiro caminho da musicoterapia, que é o mais visível aos nossos olhos, é que a música, a gente consegue usar ela para estimular as nossas emoções, os nossos comportamentos sociais. Essa é a primeira instância da musicoterapia. E ela vem devido ao quê? A primeira instância da percepção dos sons, que acontece no nosso córtex auditivo, junto com o nosso sistema límbico. Então, tá bom, temos um primeiro caminho que está relacionado à nossa parte emocional, comportamental. Qual é o segundo caminho? O segundo caminho está relacionado à aprendizagem da música. E aí vocês vão me falar, mas Paula, você acabou de falar que a parte da aprendizagem musical está relacionada à área da educação musical. Exatamente. Quando você vai fazer uma aula de violino, como eu acabei de falar, o seu objetivo é adquirir um conhecimento musical, não é um objetivo terapêutico. Então, você vai para essa aula para que você adquira conhecimento e tenha essa habilidade musical. Na musicoterapia, por vezes, você terá interação com alguns instrumentos musicais, você fará atividades de aprendizagem musical, mas o objetivo da musicoterapia não é musical, ele é terapêutico. Porém, o processo de aprendizagem acontece, ou deveria acontecer. Por quê? Porque é isso que a literatura científica nos mostra que promove esse benefício, que promove essa saúde. Até hoje, dia 17 de setembro de 2022, a única atividade que está comprovada cientificamente, que ativa os nossos 2 hemisférios cerebrais simultaneamente, são atividades relacionadas à aprendizagem musical. Então, é aqui que está a virada de chave para o uso da musicoterapia, por exemplo, num processo de reabilitação auditiva. Quando a gente pensa na reabilitação auditiva, o que a musicoterapia poderia contribuir? Porque imagine vocês, se eu aqui, Paula, musicoterapeuta, recebo um paciente com uma perda auditiva sensório-neural de grau severo a profundo,
usuário de implante coclear bilateral, que está passando pelo processo de reabilitação. Aquela primeira instância da musicoterapia, que é a nossa capacidade aqui de absorver a percepção musical, que tem um grande fator emocional, ela não vai ser muito propícia para esse primeiro momento. Qual é o caminho, por exemplo, de eu usar uma musicoterapia num processo de uma reabilitação auditiva? O que os estudos da área de audiologia nos mostram é que a codificação neural da fala pode ser aprimorada por meio de um treinamento auditivo não linguístico, como aprender música, aprender a cantar, aprender um instrumento musical. Isso acontece porque a linguagem e a música necessitam de parâmetros acústicos para decodificar as informações que estão na nossa mente, como tom, tempo, timbre. O que são essas informações? É o que me mostra se um som é agudo ou grave, longo ou curto, forte ou fraco. Porém, a música é um estímulo muito mais complexo do que a linguagem. E por ativar os mecanismos relacionados à linguagem, que encontram-se no nosso hemisfério esquerdo, a música favorece o desenvolvimento da fala. Aqui a gente tem uma frase que fala: o som em si mesmo não é música. O som só se converte em música através da audiação. É a audiação mesmo, pessoal, não é a audição. Quando, como na linguagem, os sons são traduzidos na nossa mente para lhes ser conferido um significado. Essa frase é do Edwin Gordon, que foi um educador musical, que estudou psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e desenvolveu uma linha de aprendizagem musical. E o que o Gordon prega é que como a gente aprende música? Nós aprendemos música da mesma forma que nós aprendemos a falar. Em um momento, nós somos uma esponjinha, nós escutamos, balbuciamos, falamos, pensamos e conversamos, lemos, escrevemos, até chegar aqui na nossa fluência, na nossa oralidade. Em música não é diferente, não deveria ser diferente. Nós escutamos, cantamos, recitamos, audiamos, improvisamos, lemos, escrevemos e chegamos aqui no que é o objetivo da aprendizagem musical, que é a audiação. O que é a audiação? É a capacidade que você tem de pensar musicalmente. Eu acho que a maior parte de vocês consegue fazer isso. Se eu falar para vocês, pensem na música Parabéns para Você musicalmente. Pensar. Acho que a maioria consegue fazer isso. Por que será que vocês conseguem fazer isso? Porque vocês cantaram Parabéns para Vocês quantas vezes na vida, de quantas formas, rápido, devagar, cantando de frente para trás, de trás para frente, batendo palmas, sambando. É uma informação que você tem internalizada. Esse é o objetivo da aprendizagem musical, que você consiga audiar os sons. Tá bom, como é que a gente faz esse processo da audiação? Como é que isso acontece com nós, seres humanos? Bebês ou crianças que acabaram de ser implantadas. Nós temos um primeiro momento onde nós estamos na aculturação. Nós somos uma buchinha. A gente vai absorvendo tudo o que está acontecendo. E eu costumo comparar esse processo com o processo de aprendizagem de um idioma. Vamos supor que nós vamos fazer uma aula de russo. Acho que é um idioma aqui que não deve ter muita gente que fala. O que eu, Paula, vou fazer numa primeira aula de russo? Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar prestando atenção, observando, absorvendo o que está acontecendo. Num segundo momento, eu começo a imitar o que o meu professor está fazendo. Em música não é diferente. A gente não tem consciência do que a gente está fazendo, a gente imita. Num terceiro momento, a gente passa a entender o porquê que aquela coisa é feita daquela forma. É onde a gente passa a assimilar a informação. Até que quando a gente entende o porquê a gente canta dessa forma, da onde está vindo o som, por que eu tenho que abrir a boca assim, ou por que eu toco um instrumento assado, ou por que quando eu estou aprendendo o idioma, eu tenho que colocar a língua às vezes um pouquinho aqui no dente, questões desse tipo, é quando a gente passa a assimilar a informação. E aí a gente chega na audiação.
Então, o que a ciência nos mostra é que atividades que tenham estrutura e sequência, tenham os porquês, para quê, qual que é o objetivo disso, e usem um referencial auditivo do paciente de vocês, vai ter um resultado muito eficaz. Qual é o referencial auditivo para um paciente que está sendo reabilitado ao ouvir? Às vezes habilitado e reabilitado. Será que é eu começar uma intervenção musical dando um play no meu Spotify? Ou será que é eu usar a minha voz? Porque esse é o referencial que ele tem no cotidiano dele. Obviamente, a gente tem a intenção que ele chegue nessa percepção musical mais complexa, que tem várias informações desses aspectos do som e da música. Porém, o objetivo inicial aqui é que a gente dê um passinho de cada vez, trazendo o referencial aditivo desse paciente. Uma revisão sistemática que saiu na Hearing Research em 2021 mostra que as abordagens musicais utilizadas na área da audição, que usam a voz falada em recitados e a voz cantada, são as atividades que realmente promovem o desenvolvimento de diversas habilidades linguísticas, auditivas, entre outras, e atividades que estejam relacionadas ao processo de aprendizagem musical. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma atividade para a primeira infância, que são crianças de 3 anos de idade. Isso é uma abordagem do Edwin Gordon, que eu acabei de citar a frase. Ela tem um objetivo, um porquê, e prestem atenção que em alguns momentos a professora irá fazer algumas coisas diferentes por conta da resposta da criança. Então, quando a gente põe uma estrutura, segue uma sequência e coloca uma informação de cada vez, a criança ela é capaz de audiar e ter a autonomia no que ela está fazendo. No caso aqui, a comunicação é musical, só que isso é altamente benéfico para a linguagem. Está sem som. Foi? Então, aqui é um exemplo do que acontece quando uma criança que está numa segunda aula de música, o que acontece com essa criança quando ela é exposta ao que a gente fala que é o todo. Então, vamos pensar na música toda, na frase toda, que é o que a professora Luciana está fazendo, esses pá, 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 pá. Paula, por que ela fala pá, 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 pá e não canta a música da Galinha Pintadinha, por exemplo? O que é menos complexo? Uma criança que está na primeira infância. O que é menos complexo para o seu paciente que está sendo reabilitado ao ouvir? Então, ela trabalha fonemas e ela trabalha o todo. Em alguns momentos, ela faz um momento de pausa, que eu acho que vocês perceberam. E a criança, por conta do movimento, por conta dessas contingências musicais, ela absorve a informação e ela sabe o momento que ela vai responder para a professora Luciana o quê? O pá, que é principalmente quando ela abaixa. E isso, pessoal, é uma abordagem que, como a gente aprende da mesma forma que nós aprendemos a falar, ela é altamente eficaz no processo de reabilitação auditiva. Eu fiz um estudo no meu doutorado com crianças usuárias de implante coclear bilateral de 6 a 10 anos de idade. E essas crianças, em 6 meses de aula desse tipo, obviamente, uma linguagem adaptada para a faixa etária deles, para não ficar muito infantilizado, essas crianças começaram a cantar. Mas cantar melodias simples,
E o que me chamou a atenção depois de 4 meses, pelo tipo de estudo, eu não tinha contato com essas crianças, mas a professora veio até mim e falou assim: eu não sei o que eu posso te falar, mas teve um aluno que virou para mim hoje no meio da aula e falou assim: tia Lu, eu estou cantando errado, eu estou cantando feio, não estou cantando que nem você, que nem eles. E ele percebeu que a informação musical que ele estava transmitindo estava desafinada. E aí eu me perguntei nesse momento, como uma criança que não ouve de forma acústica, porque, gente, música vem do som, o som é acústica, consegue processar uma informação musical e ter consciência de que não está legal, não está sendo do jeito que os outros estão fazendo, com 4 meses de abordagem musical. E na pandemia eu fiz um curso de neurociência que eu lembro que foi falada uma frase que nada muda na nossa mente sem que uma emoção seja iniciada. Então, aquilo que a gente falou do sistema límbico, que encontra-se no nosso aspecto medial do cérebro, interliga os hemisférios, a prática musical, ela estimula os 2 hemisférios simultaneamente. Isso me fez refletir que talvez esse realmente seja o caminho para a musicoterapia, para a prática da reabilitação auditiva. Porque a musicoterapia, ela não se apoia aqui, no resultado musical que a gente vai ter. Ela se apoia no processo de aprendizagem musical. E por isso que a gente conclui que as abordagens musicais que sejam estruturadas, sequenciadas, que partam de um referencial sonoro, como a voz cantada, a voz falada, ou a preparação do ambiente físico interativo, e o tipo e a qualidade dos estímulos, junto com a interface das áreas da fonoaudiologia, da otorrino, da neurociência e da música, são os fatores que fazem com que uma abordagem dessa tenha um resultado altamente eficaz. Novamente, muito obrigada pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Professora Paula, muito obrigado pela apresentação. Foi excelente ouvir sobre a importância da musicoterapia na reabilitação auditiva. Tenho certeza que o pessoal vai te abordar aí daqui a pouquinho para tirar as dúvidas.